Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Turminha, hoje nossa última aula da semana vai ser a aula de matemática na apostila B. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as horas, sobre o relógio, tá bom? Então, abram a apostila na página 89 e acompanhe a leitura com a Proluana sobre como as horas funcionam, tá bom? Vamos lá? Iniciando, hein, turminha? Acompanhem aí de casa. As horas são determinadas de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. Por isso, os primeiros relógios que foram inventados eram os relógios de Sol, como aqueles que mostramos no começo do capítulo. Os dias são marcados pelo movimento da Terra em torno de si mesma. Ainda que dependa da posição dos países em relação ao Sol, o período de um dia é composto por 24 horas. Observe a relação entre os dias, as horas, os minutos e os segundos. Então, aqui também na apostila, tá explicando aqui um pouquinho, ó. Um dia é igual a 24 horas. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Tudo bem? Aí aqui do outro lado tem, aqui nessa mesma página ainda tem a imagem do planeta Terra, tá bom? Só para ilustrar mesmo. Na página 90, o relógio analógico. Os relógios analógicos, também conhecidos como relógios de ponteiro, na sua maioria têm formato circular e costumam ter os números de 1 a 12, marcados próximo à borda no interior do círculo, e 2 ou 3 ponteiros que giram sem pausa por meio de engrenagens para marcar a passagem do tempo. Você pode se perguntar: se o dia tem 24 horas, como um relógio com 12 horas pode marcar o tempo de um dia inteiro? Veja os ponteiros. Veja, os ponteiros dão a volta em torno do relógio 2 vezes por dia. Afinal, você já sabe que 12 mais 12 é igual a 24. Turminha, a Proluana vai pegar esse reloginho aqui de casa, que ele não tem vidro, para poder exemplificar um pouquinho melhor para vocês. Vamos lá? Aqui, ó, esse aqui é o ponteiro maior e ele marca os minutos. Conforme o minuto vai rodando aqui, turminha, ó, vai girando também o ponteiro das horas, ó, sozinho, automaticamente, tá vendo? As engrenagens permitem isso, ó. Sendo assim, o tempo vai girando. Quando as horas dão uma volta completa no relógio, já se passaram 12 horas. E aí ele inicia mais uma volta, que vai completar as 24 horas. Tudo bem? Vamos lá, turminha, dando sequência à nossa leitura. Mas como descobrir se os ponteiros estão na primeira ou na segunda volta do dia? Se você estiver no Brasil, basta olhar pela janela, já que o Sol estará em disposição completamente diferente das 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, certo? Às 10 horas da manhã, o Sol é visível, mas às 10 horas da noite não conseguimos vê-lo, ok? Para ficar mais fácil expressar as horas, existem outras formas de indicar os números, sem precisar explicar se é manhã, tarde, noite ou madrugada. Em vez de recomeçar a contagem do início da segunda volta, depois do meio-dia, dizendo 1 da tarde, continuamos a sequência e dizemos que são 13 horas, certo? Vamos supor aqui, turminha, só um exemplo básico rapidinho. Aqui na apostila tá explicando também, mas a Pro quer mostrar no relógio. Vamos dizer aqui, ó, que o relógio chegou ao número 12, certo? Ou seja, meio-dia. Chegando no número 12, vai continuar a sequência, né, de horas. Nós vamos, ao invés de falar que é 1 hora, vamos falar que é 13. Nós vamos continuar no pensamento aqui como se fosse a continuação depois do 12. Então, vamos lá.
13, 14, ó, o número 2 é 14, o número 3 é 15, o número 4 é 16, o número 5 é 17, o número 6 é o 18, não sei se deve estar dando para vocês acompanharem. O número 7 é 19, o número 8 são 20, o número 9, 21, por isso que a gente fala 21 horas, são as 9 da noite. As 22 horas, turminha, são as 10 da noite. 11 horas é 23 e meia-noite, 24 horas. Deu para entender, turminha? Vamos dando continuidade, então. 14 horas, então, são 2 da tarde. 15 horas, 3 da tarde. E assim por diante. Imagine a seguinte situação. Agora são 12 horas e Marcelo vai encontrar seus amigos para jogar xadrez no final da tarde, às 18 horas. Ele quer saber quantas horas há entre 18 e 12 horas. Você sabe dizer? Vamos lá? Se nós formos contar aqui, turminha, olha só. Se nós formos contar a partir do 12, lembra que a Pro explicou? Aqui seria 13, aqui 14, 15, 16, 17 e 18. Então, quantas horas que se passariam, turminha? Muito bem, 6 horas. Muito bom. Aqui, turminha, tem na apostila o desenho para exemplificar, para quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar também, tá bom? Saiba mais, AM e PM. O que é isso? AM e PM são abreviações dos termos latinos antemeridien e postmeridien, respectivamente. Elas significam em português antes do meio-dia e depois do meio-dia. O uso dessas abreviações permite referir as horas sem causar confusão com as duas voltas do relógio. Quando o relógio indica 10 PM, quer dizer que quando o relógio indica 10 PM, por exemplo, significa que são 10 horas depois do meio-dia, ou seja, 10 horas da noite. Assim, se um relógio indica 8 horas AM, é fácil identificar que estamos falando do horário antes do meio-dia, então são 8 horas da manhã. Apesar de ser uma forma simples de representar as horas, ela não é muito usada no Brasil, mas é comum no exterior. Você conhece algum país que usa essa nomenclatura, turminha?